A semana passada foi marcada por debate sobre como prevenir o assédio e o abuso sexual de mulheres nos trens do metrô e da CPTM. O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, chegou a revisar o levantamento que trazia números alarmantes, sugerindo que a maioria da população brasileira tende a compreender o abuso quando a mulher usa roupa curta. Adriana, isso que você falou é muito importante e esse vai ser o tema da nossa entrevista hoje com um advogado criminalista que está aqui conosco e mestre em Direito Penal pela PUC de São Paulo, Euro Bento Maciel Filho. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. O que a Adriana nos trouxe é paradoxal, porque essa crença de que a mulher é a responsável pelo próprio assédio, pelo próprio abuso de que ela venha a sofrer, ela por si só mostra uma sociedade em curto-circuito, ou não? Ah, com certeza. É um problema cultural, mas que passa também por uma questão educacional. Né? Isso vem de longe. Essas questões que ocorrem, que hoje foram noticiadas recentemente no transporte público, isso não é novidade para ninguém. Ainda que tenha sido divulgada errada a pesquisa, né, Euro? Ainda que seja 26%, é um número enorme, É um em cada né? 4. É. É um absurdo do mesmo jeito. Quais políticas públicas podem contribuir para mudar isso? Como eu disse, é uma questão cultural, que eu acho que a solução disso não é algo que vai acontecer no estalar de dedos. Né? Isso precisa ser realmente um assunto trazido nas escolas, debatido nas universidades. Que é um problema educacional também. Né? Isso, às vezes, infelizmente, vem às vezes do berço. É uma sociedade machista que nós vivemos. Né? Então, é algo que tem que ser trabalhado em casa e também, creio, nas escolas. O senhor tem filhos? Tenho uma filha. O senhor tem uma filha, eu tenho uma filha também. Qual a idade da filha do senhor? 6 anos. A minha tem 7. É paradoxal isso numa sociedade em que a gente vive, porque a Adriana tem um filho e normalmente quando o filho vai para a sua primeira relação sexual, o filho chega, conta em casa e se comemora isso. Olha, parabéns, filhão, que legal. Agora, né, aquela coisa do... o Nelson Rodrigues tinha uma bela definição para isso, que era o inconsciente coletivo do cretino invisível, né? Aquela ideia do inconsciente do cretino brasileiro, né? Uma expressão pesada, mas enfim, que foi muito usada por ele. Quando a menina vai para a primeira relação sexual, ninguém comemora em casa. É isso que precisa mudar? Também. Primeiro, eu acho que as relações sexuais estão sendo realizadas muito cedo, muito mais cedo do que que seria o normal. Mas a questão, existe uma diferença entre o homem e a mulher quando o assunto é sexo. Isso realmente é algo, na nossa sociedade, isso é pacífico, lamentavelmente, não há a menor dúvida. O homem, quando efetivamente adentra, pratica uma relação sexual, é quase uma comemoração. Isso. Quando é a mulher, o pai não aceita, a mãe não aceita, ninguém aceita. E a mulher, ela se sente vitimizada por isso. Ela, como se a vítima natural é sempre a mulher. E aí os jornais, Adriana, você que lê os jornais com a gente aí no fechamento da primeira edição do Jornal da Câmara e tudo mais, os jornais passaram a usar um verbo que até então não era usual no meio jornalístico, encoxar. Isso apareceu na Folha de São Paulo, isso apareceu no Estadão, isso apareceu em manchete no Diário de São Paulo, isso apareceu no jornal Agora São Paulo, os jornais mais populares, e também jornais não tão populares assim, usando o verbo encoxar. Queria saber do senhor, do ponto de vista prático, esses processos, eles avançam? Lamentavelmente, não. Sobre o aspecto penal, vamos objetivar a questão, eu posso tratar esse tema de 3 formas diferentes. A maior parte das vezes, essa encoxada, o apertão, que o cidadão ele se aproveita daquele apertamento do transporte público, isso é uma contravenção penal, cuja pena é apenas multa. Então, normalmente, por ser uma infração penal de pequeno potencial ofensivo, nem processo isso vai causar. Ele tende a ter um benefício. Então, existe um problema também na legislação. É que eu também tenho que ter um pouco de proporcionalidade. A encoxada não é algo tão grave quanto aquela situação que o cidadão vem com uma faca, coloca nas costas da vítima e pratica a mesma conduta. Aí eu já tenho uso de violência ou de grave ameaça, no caso, vira estupro, que é crime hediondo. Agora, o aproveitador, o pervertido que se aproveita de uma situação de aglomeração, lamentavelmente, uma contravenção penal. Com base nessa pergunta que a Adriana fez para o senhor citando contravenção penal, encoxar uma mulher no metrô, com perdão pelo termo, embora ele esteja nos jornais, equivale a dirigir sem habilitação. A grosso modo, perante a lei, é a mesma coisa. Hoje, dirigir sem habilitação é crime. Dirigir sem habilitação não é contravenção penal? Não é mais. Hoje é crime. Tem um crime específico na lei de trânsito. Ok.
Então é mais grave dirigir sem habilitação do que cometer um assédio no metrô. Exatamente. Exatamente. Sobre o aspecto processual, talvez os dois desaguem na mesma coisa. Ele vai ter benefícios legais que impedirão até a instauração da ação penal. Os dois desaguam na mesma coisa que o senhor gosta e eu gosto. Aquela coisa redonda, vai molho de tomate, mussarela em cima. Uma pizzinha. É isso? É. Então, o que precisa mudar, na sua opinião? Eu acho que nós temos um problema cultural também sobre o aspecto da mulher. A mulher, ela, normalmente é a vítima, mas em 90% dos casos ela não denuncia, ela não procura autoridade, ela se sente envergonhada, constrangida, embaraçada, ela não vai à autoridade. Isso é algo que tem que ser mudado também. Porque a gente fala, vai dar em pizza, não vai dar em nada. Só que na reincidência, esse cidadão, ainda que praticando de novo a contravenção penal, ele não terá direito aos mesmos benefícios da lei. E aí ele será processado, ainda que venha a ser punido com menos uma multa. Mas ele tem o processo uma segunda vez, ele tem uma dor de cabeça. A impressão que eu tenho é que até aumentou o número de mulheres que denunciam depois de falado aí nos jornais, né? Depois de ser noticiado. Isso nos casos de crimes sexuais é muito comum. Quando a gente fala em estupro, que é uma situação bem mais grave, né? Às vezes a polícia coloca o retrato falado do suposto estuprador. Aparece aparecem as demais vítimas na sequência, encorajadas pelo ato da primeira. E essa é uma... eu não sei se o senhor já teve experiência de ter alguma cliente do senhor que sofreu um estupro, por exemplo. Essa é uma das coisas mais difíceis de se fazer no jornalismo. Fazer uma reportagem em que você vai ver uma vítima de estupro e identificar seu estuprador. O senhor já teve alguma experiência nesse sentido? Com alguma muito constrangedor para a mulher. Muito constrangedor. Muito constrangedor. E o mais paradoxal é que as delegacias da mulher funcionam de segunda a sexta, não funcionam no fim de semana, Adriana. Os crimes de estupro acontecem prioritariamente no fim de semana. Né? Existe uma estatística nesse sentido. Só que você tem que esperar. Se foi estuprada por qualquer motivo, numa sexta-feira à noite, na noite de sexta para sábado, etc e tal, você tem que esperar a delegacia da mulher abrir na segunda-feira cedo para fazer uma infinidade de exames para levar a queixa, porque senão você vai cair num plantão policial. E o plantão policial comum é eminentemente masculino. É mais uma razão para a mulher não procurar a polícia. Bom, se o senhor estivesse falando para a filha do senhor, e se a filha do senhor usasse habitualmente metrô, e relatasse para o senhor, papai, na hora que eu vou andar em metrô, eu sofro assédio sexual, os homens não me respeitam. O que é que o senhor faria? Qual seria a conduta do senhor a partir disso para quem está nos assistindo em casa? O que se deve fazer? Instruir a pessoa a procurar a autoridade competente, sempre. Porque sem que a vítima procure a autoridade, o Estado não pode fazer nada. Seja até pelo aspecto de estatística. Às vezes é importante a polícia, os agentes do metrô, terem estatisticamente em que estações isso ocorre mais, o horário. Isso é importante. Né? Agora, não adianta também colocar um agente de segurança do metrô em cada vagão. Não é isso que vai resolver o problema. É um problema cultural que passa também por uma questão educacional. Legal, muito obrigado ao advogado criminalista Euro Maciel Filho. Lembrando, como a Adriana citou aqui, que o IPEA admitiu o erro na metodologia, uma espécie de uma gafe do IPEA, que tem grandes serviços prestados, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, admitiu que o número não era 65%. Ele fez uma revisão na pesquisa e esse número caiu para 26%. 26% dos brasileiros entendem que a mulher que usa roupa curta tem parte na responsabilidade de um assédio em que ela sofre. Queria agradecer ao senhor e colocar a TV Câmara à disposição. Eu que agradeço, Adriana, Wagner, muito obrigado e fico à disposição para novos debates.